Já abordamos os escândalos das equipes mais bem-sucedidas da Fórmula 1 como Ferrari, McLaren, Mercedes e Williams nesta série de vídeos, sendo a equipe de Grob a última a entrar nessa lista desonrosa e o último capítulo dessa minissérie. Mas essa história não termina aqui. E agora é a vez de falar, estatisticamente falando, da quinta equipe mais bem-sucedida da Fórmula 1, pelo menos do grid atual do Grande Circo. Ganhou 8 títulos de pilotos e 6 de construtores em sua história. Red Bull é a equipe que nasceu após a compra da equipe Jaguar que, apesar de sua pouca idade na Fórmula 1 em comparação com outras equipes, sua história já está repleta de sucessos. Apesar disso, essa equipe esteve envolvida em vários escândalos. Neste vídeo é preciso abordar o tema, como fizemos com quase todos os predecessores. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Top 5 dos maiores escândalos da equipe Red Bull Racing de Fórmula 1. Em 2024, a Red Bull começou dominante, mas perdeu força com o tempo, por causa de erros de conceito com o carro e acertos nas filosofias de outras equipes. Isso fez com que o título mundial de pilotos em algum momento fosse ameaçado pelo pessoal da McLaren. Isso gerou uma disputa intensa entre a equipe britânica e a Red Bull, com acusações mútuas. Naquele ano, já circulavam rumores de que a Federação Internacional de Automobilismo encontrou algo na Red Bull, levando à sua retirada e muita especulação, que se tratava de um sistema de freios assimétricos. Porém, a Federação Internacional de Automobilismo proibiu esse dispositivo, mas nunca revelou se alguém estava usando esse sistema. Mais tarde, naquele ano, a Red Bull teve um sistema descoberto que, se usado de forma errada, poderia ser ilegal. Antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em plena batalha entre Red Bull e McLaren, começaram a surgir muitos rumores de que uma equipe do grid tinha um sistema que permitia mudar a altura do carro e ajustá-la durante a corrida, quebrando assim o parque fechado e violando completamente os regulamentos técnicos. Nas redes sociais, muitos fãs começaram a especular que essa equipe era a McLaren, porque a maioria achava que o enorme aumento de desempenho tinha sido algo suspeito, principalmente levando em conta que aconteceu de uma hora para outra. Antes dos treinos do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, a imprensa noticiou que a Red Bull Racing era quem possuía o sistema suspeito. A McLaren teria avisado a Federação Internacional de Automobilismo sobre o dispositivo dos rivais após várias reclamações da Red Bull contra eles. Papaya usou truques ilegais em seus carros e ficou comprovado que havia um dispositivo para alterar a altura do monoposto. O dispositivo era a T-Tray ou bandeja T. A dúvida no paddock da Fórmula 1 era se ele estava sendo ajustado durante a corrida para alterar a altura do carro, quebrando assim o parque Fermé, o que poderia ser bastante sério e, se fosse verdade, poderia resultar na desclassificação da equipe naquela temporada. Por sua vez, a Red Bull se defendeu de qualquer acusação a esse respeito, dizendo que tanto as equipes quanto a própria Federação Internacional de Automobilismo sabiam desse dispositivo, e que uma vez que o carro estava montado e pronto para ir à pista, esse dispositivo era completamente inacessível e não podia ser operado de outra forma. E que por isso mesmo não podia ser utilizado durante uma corrida ou uma sessão classificatória, que era mais um dispositivo que ajudava os engenheiros durante a montagem e a montagem do carro. E que isso era apenas uma caça às bruxas dos outros times rivais? Coisa que de fato foi o que o próprio Verstappen comentou, dizendo que isso era apenas um drama e que não havia como acessar esse dispositivo durante uma sessão de classificação ou corrida. Por sua vez, a Federação Internacional de Automobilismo investigou o carro da Red Bull em detalhes, principalmente buscando entender como funcionava a bandeja T. E após a investigação, a Federação Internacional de Automobilismo ficou satisfeita com a explicação dada pela Red Bull. Como não foi possível provar o uso do dispositivo em 3 sessões, a Red Bull não foi punida por tê-lo no carro. Para garantir às demais equipes que o sistema não era usado ilegalmente, selos foram colocados para monitorá-lo. Assim, garantia que ele não fosse mudado no Grande Prêmio. Para agradar as equipes, foi feito um acordo com a Red Bull para retirar completamente esse sistema no Brasil, encerrando a polêmica, embora algumas equipes não tenham ficado satisfeitas. Mas a polêmica, apesar de ter sido bastante intensa naquele momento, principalmente pelo contexto em que estava inserida no meio da disputa entre Red Bull e McLaren, no final não deu em nada, tornando-se um dos momentos mais tensos da temporada de 2024 em um escândalo bastante interessante que envolveu a equipe Red Bull em plena batalha contra a equipe McLaren. E vejam, eu sei que essa polêmica não foi grande coisa. Originalmente aqui íamos colocar o escândalo do acidente de Weber e Vettel no Grande Prêmio da Turquia de 2010.
Mas essa história já contamos até 2 vezes e sentimos que não acrescentaríamos nada novo se voltássemos a contá-la. Então, no 5º lugar, a polêmica que surgiu no Grande Prêmio dos Estados Unidos por causa do sistema de ajuste de altura da Red Bull, o T-Tray. Com o fim das festas de dezembro, muitos viajaram, exploraram novos lugares e provavelmente usaram Wi-Fi público para se conectar à internet. Se esse foi seu caso, espero que este ano seu objetivo seja melhorar sua segurança digital, pois nunca se sabe os perigos de acessar uma rede pública. Alguém pode estar atrás das suas informações pessoais, dos seus dados bancários, do seu histórico de navegação, ou talvez aqueles furros que você usou como exemplo em comerciais passados estejam atrás de você buscando vingança. Seja como for, suas informações pessoais não devem ser tratadas como brincadeira. E se o seu objetivo é melhorar sua segurança digital? Existe uma ferramenta que serve para esse e muitos outros propósitos, que é a VPN dos nossos amigos da Surfshark. Ao navegar em redes públicas ou acessar sites suspeitos para baixar arquivos duvidosos, o que você faz é permitir que pessoas mal intencionadas obtenham dados valiosos sobre você. Ao fazer isso, você pode ter os dados das suas contas bancárias roubados. E com isso você acaba com uma dívida de $1000 gastos no Roblox, sendo que você nem joga Roblox. É aí que entra o Surfshark, usando sua função principal. O trocador de IP vai funcionar virtualmente em qualquer lugar do mundo, e se alguém tentar acessar suas informações pessoais, vai estar seguindo um IP falso, protegendo seus dados pessoais para evitar que caiam em mãos erradas, permitindo navegação segura em Wi-Fi público, downloads e acesso a sites com mais segurança. Para que ninguém descubra que você é fã de furry, também permite acessar conteúdos bloqueados em plataformas como Netflix, Disney e HBO. Com essa função que protege e resolve problemas, inscreva-se e ative o sininho. Te convido a testar a VPN completa. Que tal acessar o Surfshark com diagonal Skyline usando meu código Skyline? Você vai receber 4 meses extras ao contratar esse serviço para usar em uma quantidade ilimitada de dispositivos. Você pode testar por 30 dias e se não gostar ou não ficar satisfeito, tem garantia total de devolução do dinheiro. Então eu te convido a dar uma chance aos múltiplos benefícios de ter uma VPN junto com nossos amigos da Surfshark. 2021 foi um dos anos mais polêmicos da Fórmula 1 envolvendo Mercedes e Red Bull. Eles participaram de uma das lutas mais intensas da Fórmula 1 com escândalos e polêmicas já discutidos aqui no canal. A história do 5º lugar aconteceu em 2021, mas suas consequências só apareceram em 2022. E foi só nesse ano que uma punição foi aplicada à equipe das bebidas energéticas, senhoras e senhores. Vocês provavelmente sabem que o teto orçamentário surgiu em 2021 impondo um limite anual de gastos a todas as equipes, para igualar financeiramente o jogo entre as equipes grandes e as equipes pequenas. Em 2021, o teto era de $145 milhões e as equipes não podiam ultrapassar esse valor. A Red Bull se envolveu em um escândalo que ganhou destaque devido à sua posição dominante na temporada, gerando grande alvoroço. Inscreva-se e ative as notificações. Durante o fim de semana do Grande Prêmio de Singapura, jornalistas espalharam boatos de que equipes ultrapassaram o teto orçamentário. Circulavam rumores de que uma dessas equipes era a Red Bull Racing, que após o polêmico fim da temporada 2021 menos precisava de um escândalo que voltasse a questionar o título mundial de Max Verstappen naquele ano. Por sua vez, a Red Bull não fez nenhuma declaração a respeito até que, em 10 de outubro, a Federação Internacional de Automobilismo acabou confirmando os rumores de que a Red Bull havia ultrapassado o teto orçamentário por um gasto superior a menos de 5%, ou seja, aproximadamente $6 milhões. Outras equipes também foram apontadas, como a Williams, que a Federação Internacional de Automobilismo indicou por erros procedimentais, e a Aston Martin, por uma violação processual das regras. Mas a única equipe que teve detectada uma ultrapassagem do teto orçamentário foi a equipe Red Bull Racing. Por isso, outras equipes pressionaram a Federação Internacional de Automobilismo por punição exemplar à equipe das bebidas energéticas, já que argumentavam que esses 5% extras que haviam gastado além do teto orçamentário poderiam dar a eles uma vantagem de desempenho nas pistas, e havia sido utilizado em investimento no desenvolvimento do próprio carro. As reclamações foram lideradas por Mercedes e Ferrari, com McLaren e outras equipes também exigindo consequências por essa ação.
A Red Bull apresentou à Federação Internacional de Automobilismo, em março de 2022, um gasto de cerca de 114 milhões de libras esterlinas. A Federação Internacional de Automobilismo identificou erros em exclusões feitas pela própria Red Bull, que deveriam ser consideradas no teto orçamentário, com todas as equipes apontando para a líder e dominante de 2022 Red Bull. Eles alegaram nunca agir de má fé, apenas realizar exclusões, que eles achavam que não entravam no teto orçamentário, alegando que as regras de contabilidade eram complexas demais. A Red Bull havia excluído os gastos com catering da equipe, que somavam 1,4 milhão de dólares. O segundo são pagamentos por doença a alguns funcionários e o terceiro, salários e pagamentos a quem mudou de departamento ou saiu da equipe. Essas foram as evidências que a Red Bull apresentou, dizendo que o teto orçamentário não havia sido gasto no desenvolvimento do carro, que simplesmente se tratava de um erro administrativo. Mercedes e Ferrari seguiram criticando, enquanto Wolff dizia que um gasto de 6 milhões poderia trazer décimos extras ao carro. E a Ferrari, pedindo à Federação Internacional de Automobilismo para esclarecer essa situação. A questão aqui é que a Red Bull havia aceitado a culpa quando a Federação Internacional de Automobilismo descobriu essa irregularidade. Mas como era uma regra nova, havia muita especulação sobre como seria a punição, já que existia um catálogo de possíveis sanções que incluía desde multas até dedução de pontos. No campeonato de pilotos e construtores, especulou-se sobre a possível retirada do título de Max Verstappen, dependendo da avaliação da Federação Internacional de Automobilismo sobre a gravidade. As pessoas ainda estavam revoltadas com o que ocorreu no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi do ano passado, mas no fim de outubro, a Federação Internacional de Automobilismo deu o veredito. A Red Bull foi considerada culpada de ultrapassar o teto orçamentário em 2021, mas a Federação Internacional de Automobilismo reconheceu que a equipe colaborou, não agiu de má fé e cometeu apenas um erro de procedimento, sendo uma violação menor, abaixo de 5%. Mesmo assim, foram multados em 7 milhões de dólares e tiveram redução de 10%. Durante os testes aerodinâmicos no túnel de vento e dinâmica dos fluidos computacional como punição, as demais equipes acharam a sanção uma piada. Em 2023, a Red Bull dominou, vencendo 22 de 23 corridas. Para quem não torce pela equipe, a punição pareceu inútil. Christian Horner comentou na época que a punição foi draconiana. Mas por todo o contexto que envolveu essa situação, com tudo o que tinha acontecido no ano passado e principalmente levando em conta que a Red Bull era a força dominante, o escândalo da violação do teto orçamentário ocupa o 4º lugar no nosso ranking, especialmente entre os da equipe Red Bull. Red Autopilot. Você gosta disso? Ordens de equipe sempre foram comuns na Fórmula 1 tanto hoje quanto no passado. Quando uma equipe, para salvaguardar um resultado, pede explicitamente aos pilotos tanto para ceder posições, quanto para respeitar suas posições atuais e não entrar em disputas. No entanto, quando um piloto decide não aceitar as ordens de equipe, isso geralmente leva a situações completamente polêmicas. E o bronze deste top? Talvez não seja o escândalo mais famoso dessas situações, mas pelo quanto o assunto ganhou destaque na mídia na época. Como já tratamos de escândalos mais graves da Red Bull no canal, este fica com o bronze deste top. Contextualizando, no ano de 2022, a Red Bull dominava a Fórmula 1 liderada por Max Verstappen, que vencia corrida após corrida, e que lhe permitiu naquele ano conquistar seu segundo título de pilotos, conseguido no Grande Prêmio do Japão, uma corrida onde, na verdade, graças à pressão exercida por seu companheiro de equipe, o mexicano Checo Pérez, sobre Charles Leclerc, forçando-o a cometer um erro na última curva desse circuito, permitiu o resultado que adiantou sua coroação, e não precisou esperar até o Grande Prêmio dos Estados Unidos para se tornar bicampeão mundial de Fórmula 1. Até então, Checo foi um companheiro leal de Max Verstappen e fundamental para seu primeiro título ao segurar Lewis Hamilton em Abu Dhabi 2021. Sempre que a equipe pedia para Checo deixar o companheiro passar, ele obedecia. No Grande Prêmio do Brasil de 2022, a Red Bull já era campeã de construtores e pilotos, restando apenas a disputa pelo vice-campeonato entre Leclerc e o piloto mexicano. Mas justamente nessa competição, a Red Bull perdeu sua força esmagadora, sendo, pelo menos nesse Grande Prêmio, o terceiro carro no fim de semana. Decepcionante para essa equipe no final da competição, a 19 voltas do fim, Verstappen estava em 11º, Checo em 4º e Leclerc em 7º. Se mantiverem essas posições, serão pontos valiosos para o mexicano na briga pelo vice-campeonato mundial.
Mas justamente a 19 voltas do fim, o carro de Lando Norris teve uma falha mecânica que o deixou parado. Isso causou a entrada do safety car para retirá-lo, quando vários pilotos trocaram para pneus macios para finalizar a corrida, já que naquele momento em particular, eles estavam funcionando muito melhor do que os outros pneus e os pneus duros eram praticamente inúteis. Checo havia parado algumas voltas antes do safety car e não tinha pneus macios novos. Por isso não restaria outra opção a não ser resistir aos rivais, que teriam pneus melhores do que ele no final desta corrida, em uma situação completamente desfavorável, onde todo o top 10, exceto ele, estava com pneus macios. Quando o Grande Prêmio voltou, ele se defendeu por algumas voltas. Após o sistema de redução de arrasto ser ativado, ele não conseguiu se defender e foi ultrapassado por Sainz, Leclerc e Alonso. Checo não conseguia se defender com pneus médios contra quem usava pneus macios. Verstappen rapidamente ficou atrás do mexicano e pediram para Checo ceder sua posição para Max, para que ele atacasse seus rivais e tirasse pontos de Leclerc e Alonso, já que Checo não conseguia atacar esses dois pilotos. Porém, a 4 voltas do fim, Max não conseguiu alcançá-los. Na última volta, pediram pelo rádio para Max Verstappen, em mensagem clara, deixar Checo passar para devolver a posição no final da curva 12, e foi exatamente isso que disseram para Checo na última volta. Se Max não alcançá-los, devolverá a posição. Simplesmente que Max decidiu não obedecer à ordem da equipe. Max não desacelerou em nenhum momento, mesmo com os pedidos constantes do engenheiro para deixá-lo passar. E tudo o que Max disse ao cruzar a linha de chegada foi que tinha sido muito claro sobre isso, que não pedissem esse tipo de coisa para ele e que ele tinha seus motivos para não ter feito e que iria mantê-los. Enquanto do lado de Checo Pérez, seu engenheiro pediu desculpas a ele e Checo simplesmente disse: "Agora sabemos quem ele realmente é." Na entrevista, Checo demonstrou chateação e disse não entender a atitude dele, após tudo o que fez por Max. Até esse ponto, dizendo claramente que se ele tinha 2 títulos mundiais era graças a ele. Quando perguntaram a Max, ele respondeu que fez isso por eventos do passado. A imprensa logo especulou que a atitude de Max Verstappen era consequência do Grande Prêmio de Mônaco de 2022, onde supostamente Max culpou Checo por bater na classificação. A propósito, para garantir uma posição melhor que a dele no grid de largada, o que acabou sendo fundamental para a vitória do mexicano nas ruas do Principado. Claramente, Max estava se referindo a um mal-entendido entre os dois que havia acontecido em corridas passadas. Embora, por sua vez, a Red Bull tenha decidido assumir toda a culpa e Christian Horner, o chefe de equipe, saiu dizendo à imprensa que a culpa foi dele, já que eles não previam uma situação em que Max e Checo estivessem em 6º e 7º e não permitiram que a equipe elaborasse um plano para essas situações, basicamente assumindo toda a culpa e tirando a responsabilidade de Max Verstappen pelo que aconteceu. Mas as declarações de Max deixavam claro que ele tinha feito de propósito. No fim, essa situação foi irrelevante para o vice-campeonato, pois os pontos de Checo não fariam diferença. Se Max desse a posição, isso não iria ajudar ou mudar alguma coisa com o resultado que os pilotos tiveram no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Mas essa situação ficou marcada como um momento muito tenso, onde a desobediência de Max gerou uma situação muito intensa, com muita especulação envolvida, que no final, por causa de toda a mídia que teve na época, acabou ficando com o bronze no nosso top, em particular. Um dos períodos mais polêmicos da Red Bull foi quando Mark Webber e Sebastian Vettel eram colegas de equipe, onde situações como o acidente na Turquia ou o nada mal para um segundo piloto são alguns dos aspectos mais lembrados dessa guerra. No box da equipe das energéticas naquela época que já mereciam estar neste top. Como já explicamos detalhadamente em outro momento, por isso não abordamos esse assunto aqui. Sem dúvida, é uma história sobre a qual falamos pouco. Foi uma das situações mais polêmicas que esses dois enfrentaram e que abalou o ambiente interno da Red Bull. Fica em segundo lugar nesta lista pelo ocorrido em 2013 no Circuito Internacional de Sepang. Porque sim, senhoras e senhores, o segundo lugar desta lista é o mais do que famoso escândalo do Multi 21. A Red Bull vivia sua primeira era de ouro na Fórmula 1. Sebastian Vettel já era tricampeão mundial e buscava o 4º título de pilotos e construtores naquele ano. Vermelho Sepang. Na segunda corrida da temporada, a Red Bull liderava com Mark Webber à frente de Sebastian Vettel, formando uma dobradinha no final da prova. No entanto, a degradação no circuito malaio estava altíssima e as equipes estavam gerenciando muito o desgaste dos pneus para não precisarem fazer outra parada nos boxes naquela corrida. Isso também aconteceu com a Mercedes, que pediu explicitamente para Nico Rosberg não ultrapassar Lewis Hamilton para não comprometer a integridade dos seus pneus.
A Red Bull tinha quase 10 segundos de vantagem sobre a Mercedes, mas Sebastian Vettel pressionava Mark e tentava ultrapassá-lo de todas as formas. Vivendo o momento, a Red Bull não quis comprometer seu resultado. Pelo rádio, uma instrução clara foi dada aos dois pilotos. Multimap 21. Sem contexto, pode soar estranho. O sentido era que os pilotos deviam manter as posições, o carro número 2 liderando e o número 1 atrás. Faltando 13 voltas, a ordem era clara. Webber devia vencer o grande prêmio e não ser ultrapassado pelo companheiro. Mas Seb não concordou nem um pouco e decidiu, unilateralmente, reacender a polêmica novamente no box da Red. Vettel desobedeceu a ordem de equipe do seu companheiro e partiu para ultrapassá-lo, fazendo a curva número 1 e tirando não só a liderança, mas também a vitória do Grande Prêmio da Malásia do seu companheiro. Uma atitude que Webber não aceitou nada bem, repreendendo seu companheiro pelo que fez no pódio dos vencedores. Esse pódio é um dos mais desconfortáveis que se lembram nos últimos tempos na Fórmula 1, com um Sebastian Vettel e um Webber sem nenhum tipo de comemoração, completamente desconfortáveis e sob o olhar de milhões de espectadores que viram como Sebastian Vettel desobedeceu a equipe e tirou a vitória do companheiro, em uma situação vista como injusta por muitos. Na coletiva, Sebastian admitiu não ter orgulho do que fez e que seu companheiro merecia vencer. Mas depois ele se justificou dizendo que não ia pedir desculpas por vencer a corrida, e sim colocar seus interesses acima dos da equipe. Quando perguntaram a Christian Horner, ele disse que o ato de Vettel foi estúpido, mas era vingança pelas fechadas de Webber durante a disputa do título no Brasil em 2012. Segundo Horner, Sebastian admitiu isso a Webber uma semana depois e Webber reconheceu anos depois. Ele confessou que, após esse incidente, Vettel disse na cara dele que o respeitava como piloto, mas não como pessoa. Evidentemente, a imprensa continuaria perguntando sobre essa situação, vendo que o clima interno da equipe estava bastante tenso. Mas Vettel continuou dizendo à imprensa o mesmo, que não iria pedir desculpas por vencer aquela corrida e que essa situação já havia sido discutida internamente. Segundo o próprio Webber disse anos depois, os pedidos de desculpas foram pura hipocrisia, porque ele comenta que até mesmo Vettel estava pensando em processar a equipe pelo escândalo midiático que se produziu após aquelas ordens polêmicas. Ficou claro que a relação entre os dois já estava totalmente quebrada há tempos e aquela ação só destruiu de vez. Para Vettel nada mudou e não houve consequências, ele nunca retribuiu o favor a Webber. No fim, o australiano se aposentou da Fórmula 1 ao término daquela temporada, para dar lugar a outra jovem promessa australiana. Esse momento é lembrado como um dos maiores escândalos da história da equipe. E claro, o segundo lugar da nossa lista, que é o Multi 21. O primeiro lugar desse ranking é, de longe, e sem dúvidas, o maior e mais midiático escândalo em que a Red Bull já se envolveu em toda a sua história como equipe na Fórmula 1. Já que não foi apenas o estopim de uma guerra interna que desmontou a Red Bull pouco a pouco, mas também seu Chief Executive Officer e chefe de equipe foi acusado de um comportamento que envolvia um escândalo de assédio. Senhoras e senhores, a história do ouro do nosso ranking começa em 5 de fevereiro de 2024. Uma funcionária da equipe Red Bull Racing acusou diretamente Christian Horner de atitudes inapropriadas ao enviar fotos e mensagens explícitas, além de ter um comportamento controlador com ela. Evidentemente, Christian Horner não ficou nada bem com esse escândalo, que ele negou completamente. Mas devido à gravidade do assunto, a Red Bull, como empresa, não teve outra opção a não ser investigar internamente se o Chief Executive Officer e chefe de equipe havia cometido alguma conduta inapropriada. Essa investigação interna durou cerca de 4 semanas, nas quais se buscava evidências do suposto assédio de Horner contra a funcionária. Durante esse tempo, Horner apenas negou envolvimento nas acusações, sem fazer outras declarações. Semanas depois da acusação, a investigação interna da Red Bull absolveu Horner, como supostamente não havia provas que sustentassem as acusações da funcionária. Assim, Christian Horner não sofreu consequências na época, e a funcionária foi suspensa. No entanto, a situação se agravou em 29 de fevereiro, um dia após Horner ser absolvido pela investigação interna, mantendo o conflito e a polêmica. Logo no início do Mundial de Fórmula 1, membros do paddock receberam mensagens no WhatsApp, com um link direto para um arquivo na nuvem onde vazaram as supostas conversas de Horner com a funcionária e sua conduta inadequada, além do assédio. Esse link chegou a jornalistas, funcionários de outras equipes, aos chefes das 9 equipes, funcionários da Federação Internacional de Automobilismo e funcionários da Fórmula 1.
Nunca confirmaram se o conteúdo desse drive era real, mas imediatamente após isso acontecer, o clima interno da equipe começou a esquentar ainda mais, pois rapidamente alguns meios de comunicação começaram a especular que essa manobra tinha sido causada por Helmut Marko. Jos Verstappen tentou forçar a demissão de Christian Horner e piorou ao declarar publicamente que Horner desestabilizava a equipe e precisava sair. A Red Bull Racing estava prestes a desmoronar? Uma situação que soava como palavras ao vento de Jos Verstappen, quase uma profecia. Depois, a Red Bull perdeu nomes importantes como Jonathan Whitley e Adrian Newey, que saíram. Na época, também ameaçaram a permanência de Helmut. Marko e Max defenderam Helmut, afirmando que se ele deixasse a equipe, teriam problemas com ele. Além disso, Horner e Jos já tiveram outros desentendimentos, como quando impediu o pai de Max Verstappen de exibir o RB18 no desfile de lendas do Red Bull Ring. E isso fez com que a equipe começasse a cair drasticamente de desempenho, perdesse pessoal-chave, perdesse sua posição dominante, que perdessem o campeonato de construtores e que em 2025 eles não disputem nenhum campeonato. Além disso, internamente, a direção de Horner continuou tomando decisões que não faziam nenhum sentido. Por exemplo, com Checo Pérez, a quem em 2024 renovaram o contrato por mais 2 temporadas, no fim da temporada, decidiram rescindir o contrato dele e o indenizaram, mesmo sem ele ter cumprido uma temporada do novo contrato assinado meses antes. Promoveram Liam Lawson para a Red Bull, jovem com pouca experiência e apenas 2 corridas na equipe principal. Resultados desastrosos. Rebaixaram para promover Yuki Tsunoda, que vive situação semelhante. Sobre o ocorrido com Checo Pérez no fim de 2024 e Liam Lawson nas 2 primeiras corridas de 2025, por isso, novamente, as decisões de Christian Horner foram muito questionadas durante todo o início deste ano. Por sua vez, a guerra interna continuou, embora de forma menos agressiva. Porém, no meio desta temporada, toda essa situação resultou na demissão de Christian Horner da equipe. Após 20 anos no comando, com 6 títulos de construtores e 8 de pilotos, houve uma mudança de rumo com a chegada de Lauren Mackes, mas com uma equipe que terá dificuldade para se reestruturar e voltar a ser competitiva rapidamente. Como mencionei, Horner foi demitido e o escândalo do suposto assédio continua, já que a funcionária recorreu à corte britânica pedindo nova revisão do caso, que será resolvido nos próximos meses. Por isso, mesmo sem Horner na equipe, a situação ainda não acabou. Mas, senhoras e senhores, com todo o escândalo midiático, por quê? Isso fez a equipe dominante da era do efeito solo cair drasticamente e gerou uma guerra interna. O escândalo de assédio envolvendo Christian Horner e sua gestão em 2024 e 2025 lideram nosso ranking de escândalos da Red Bull Racing na Fórmula 1. Senhoras e senhores, encerramos o top 5 desta minissérie de escândalos da Fórmula 1. E você, concorda com a lista? Eu mudaria as posições de os escândalos deste top, ou você colocaria algum outro que não mencionamos? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu me despeço por aqui. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujos links estarão na descrição deste vídeo. E a gente se vê em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!